Então aqui estamos para mais uma live com o tema relacionado ao tema do dinheiro. E o tema de hoje é Por amor cego eu não faço dinheiro. Então essas lives estão sendo inspiradas nos meus atendimentos. Então tenho feito uma série de lives com olhar sistêmico para o dinheiro. E olha, cada atendimento é uma novidade, é um olhar, é uma situação, é uma história. Então, quando a gente coloca essa visão sistêmica dentro do nosso cenário, da nossa história relacionada ao dinheiro, traz muitas explicações. E quando a gente toma consciência daquilo que a gente vive, do cenário que a gente está, ele dá um boom, um up de crescimento, porque ali você sai da situação de ser a vítima da situação, você passa a dominar as circunstâncias. Então você não deixa mais que as circunstâncias dominem você, porque ali você toma consciência. Quando você toma consciência do cenário que você vive, quando você olha para isso, eu tenho certeza que a sua forma de agir, a sua conduta, a sua mentalidade, ela vai ser outra, ela vai ser transformada. E eu trago isso pelo belíssimo atendimento que eu fiz de um cliente. Lógico, o cliente me autorize que eu disponibilize. Então, só para mostrar, esse aqui foi o mapa do atendimento do cliente. E esse foi o mapa todo. E eu vou estar compartilhando aqui para trazer essa percepção, essa tomada de consciência em relação a vocês. Porque o tema dessa cliente é exatamente isso. Por amor cego, eu não faço dinheiro. E antes de explicar o que é amor cego, eu quero conduzir a dinâmica aqui, mostrar para vocês como que ela foi construída, para vocês tomarem consciência e perceberem como que esse amor cego existe. E depois no finalzinho a gente faz essa conversa em relação ao amor cego, tá bem? Então então vou colocar aqui a primeira construção do atendimento com essa cliente. Só um minutinho. Então aqui a gente tem um primeiro cenário do campo do atendimento do cliente. O que acontece nesse cenário? Em uma folha em branco, eu chamo isso de campo. Campo é ali onde acontecem os movimentos. E dentro desse cenário, com um tema relacionado a dinheiro, eu peço para a cliente se posicionar. Então, em todo esse espaço, ela se posiciona ali no canto inferior da página, mais do lado esquerdo. Então ela se posiciona ali daquela forma, aquele é o cliente. E ao mesmo tempo eu peço para que ela também posicione o dinheiro. Então ela percebe o dinheiro bem na frente dela, bem próximo, do mesmo tamanho. Então eles estão se posicionados ali no canto inferior da folha, mais embaixo. Nesse momento, a conversa é para onde que existe o olhar. Então a cliente olha para o dinheiro e o dinheiro olha para a cliente. Então quando a gente traz as sensações de sentimento, o que fala, e eu pergunto para o cliente, o que você vê quando você olha para o dinheiro? Então ela diz, agora é hora de fazer, agora eu mereço. E só vá, mantenha-se consistente. E quando eu coloco a situação invertida, o dinheiro em relação a ela, o que o dinheiro tem a dizer? Venha, eu estou disponível para você. Venha, eu estou disponível para você. O quanto que nós não gostaríamos, né, de olhar para essa situação e saber aonde que está, o quão perto ou longe o dinheiro está de nós. E o que ele tem a dizer? E o que você tem a dizer para ele? Então esse é o primeiro cenário da situação. Então nesse momento, cliente e dinheiro do mesmo tamanho, um de frente para o outro, os dois atraídos, cliente atraindo dinheiro atraindo ele. Mas o dinheiro, ele não vai até o cliente. É o cliente que vai até o dinheiro. Então a dinâmica, eu nunca vi um atendimento onde o dinheiro vai até o cliente. É sempre você tem que buscar, tem que fazer. E nesse caso aqui, dessa cliente, o dinheiro está lá disponível. E ele simplesmente fala, vem me buscar.
né? E aí ela só precisa se manter consistente. Então, dentro desse momento, dentro desse cenário, a gente olha o seguinte: bom, se o cliente olha para o dinheiro e ele tem a seguinte fala: agora é hora de fazer, eu mereço, eu só preciso me manter consistente. E quando o dinheiro olha para o cliente e fala: vem me buscar, eu estou disponível para você. O que acontece aqui nessa dinâmica? Por que o cliente sabe que tem que fazer e não vai? E por que mesmo sabendo a fala ali do dinheiro? Então, nesse momento, eu coloco o cliente numa visão de futuro, né? No futuro, como que é o seu olhar em relação aonde você está inserido? Deixa eu compartilhar aqui com vocês para vocês verem como que a cliente se posiciona no futuro, tá? Então, seguindo esse campo, ela se coloca muito grande lá no futuro, lá na frente. Então, aquela bola maior é o cliente no futuro. Então, a visão dela de frente, de futuro é essa. E ela se vê muito grande. E aí eu pergunto, o que acontece de diferente aqui? Então essa cliente diz: a minha grandeza. Aqui eu me sinto muito grande e eu estou transbordando. Eu estou tão preenchida que eu me sinto assim derramando. E eu não consigo me conter de emoção. E durante esse processo, desenvolvendo com essa cliente, ela realmente se emocionou e eu me emocionei junto também. Foi difícil não conter de tanta emoção que essa cliente estava ali envolvida. Então, se a gente tem o cliente olhando para o dinheiro disponível, se ela tem a consciência que ela tem que fazer, e quando ela se olha no futuro, ela se olha grande, transbordando e emocionada com aquilo. Quando a gente tem emoção, a emoção cola. Então ela está conectada com aquele propósito dela, com a missão de vida dela. Essa já é uma cliente já bem trabalhada nessa questão, né, de autoconhecimento. Já é uma cliente que vem de um trabalho de desenvolvimento, de autoconhecimento. Então, esse dinheiro tem a ver com mãe e pai, sucesso tem a ver mãe e pai, né? O sucesso tem a face da mãe, relacionar-se com dinheiro, com mãe, fazer dinheiro, força de vida, empreender, pai. Então, eu fui olhar para a família de origem dela. E nesse momento a gente foi construída esse outro modelo aqui. Eu pedi para que a cliente colocasse os seus pais. Então, nesse momento, ela coloca os pais bem ali atrás dela. Então, ela coloca os pais um pouco menores e ela maior do que os pais. Mas ela não se sente maior no intuito de arrogância. E os pais estão um exatamente do lado do outro. E os pais estão olhando para a cliente. Então, que é uma visão de... Quando a gente fala que o cliente está trabalhado, né, no seu autodesenvolvimento, dentro das leis sistêmicas, é que essa é uma ordem certa. Filhos à frente os pais e os pais olhando para os filhos. Então, os pais como casal olhando para o filho e vendo o filho indo para a vida. Então, os pais como casal unidos, olhando para o filho, e o filho olhando para frente, olhando para o dinheiro e olhando para o futuro, para sua grandeza, para sua construção. Olha que forma mais linda de honrar a vida recebida dos pais, né? E eu imagino o quanto que os pais ficam engrandecidos desse momento, vendo o filho olhando para a vida, construindo, crescendo, engrandecendo. Deve ser uma tamanha realização para os pais. E essa é a forma correta de você honrar a vida que você recebeu, de você honrar os seus pais, é indo para a vida, indo para o futuro, construindo, crescendo, sendo abundante, transbordando, servindo. Então é bem esse cenário. E aí vem a comunicação. Nesse primeiro momento eu pedi para que a comunicação fosse com a mãe. E aí eu falei, então, o que você percebe quando você olha para sua mãe? O que ela te fala? E a cliente diz o seguinte: ela me abençoa e ela me deixa partir. Ela me abençoa e ela me deixa partir. Olha só. Bom, e invertidamente eu falei, você, cliente, em relação à sua mãe, qual que é o sentimento? Nesse momento essa cliente começou a ficar muito emocionada e falou, a frase dela foi: sinto muito.
eu preciso ir. Você dá conta, mãe. Você sempre deu conta. Então, muito emotiva, a cliente falou isso. Sinto muito, eu preciso ir. Você dá conta. Mas é uma construção tão bonita porque ela sente que a mãe dela, né, fala, me deixa partir, né? E ao mesmo tempo ela faz ali uma comunicação de despedida, de indo para a vida. Quando eu falo sinto muito, ela fala isso com dor, né? Com dor e quando ela fala precisar, ela também fala de um esforço de sair ali próximo à mãe, um esforço de ir para a vida. Então aquilo ainda bem doído dentro dela. Ela sabe o que ela precisa, mas aquele esforço e aquela dor de ir para a vida. E quando a gente olha para o pai e traz essa história com o pai, né, e fala assim, em relação ao seu pai, né, o pai está lá embaixo, a bolinha lá de baixo atrás dela. Em relação ao pai, qual que é a mensagem, né? Ela sente que o pai fala para ela o seguinte: agora é a sua vez de vencer. Você tem a minha bênção e toda a minha força. Agora é a sua vez de vencer. Você tem a minha bênção e toda a minha força. Olha que bonito isso, gente. Tem a minha bênção e toda a minha força, né? E nesse momento, invertidamente, ela em relação ao pai, qual que é o sentimento ali em relação ao pai? O sentimento é, qual que é a frase que vem dela em comunicação com o pai? É, sinto muito, pai. Eu não consigo ser você. Foi pesado demais para mim. Eu fiz tudo o que eu podia, mas eu não sou você. Por favor, me abençoe com a sua força para que eu possa seguir. E olha só como que é essa construção. Vocês percebem que aquele primeiro escrito ali de azul foi as anotações que eu fui fazendo da frase do pai. E quando ela vai escrevendo aquela linha azul até chegar bem perto daquela bola grande, né, que é o cliente no futuro, a frase que está escrita lá é: por favor, me abençoe com a sua força para que eu possa seguir. É como se ela fosse tomando a bênção e seguindo, estando mais próximo daquele eu do futuro dela, daquele eu abundante dela, né? Então, quando a gente, a nossa percepção, né, na postura que a gente se coloca para atender um cliente, ela é de muita sensibilidade. Então esse desenho que foi feito aqui foi um desenho exatamente da construção da história com a cliente. Ela não foi um desenho feito depois ou passado a limpo. Então quando a gente vai olhando para isso e a forma com que a gente vai colocando, a gente, lógico, as posições quem escolhe é o cliente, as anotações são minhas, né? Mas as anotações foram dando seguimento, deu continuidade na construção de toda essa história. Então, nesse atendimento aqui, a gente percebe que a cliente, que ela tem a bênção dos pais, o olhar para os pais, a mãe deixa partir, a mãe abençoa, o pai fala que é a vez dela vencer, que ela tem a bênção também e que ela tem a força. Então, olha só, pai e mãe fortalecidos e abençoando a filha indo para a vida. Só que a fala da filha em relação aos pais, tanto a mãe como o pai, é de sinto muito. É uma fala de dor. Quando ela fala para a mãe, sinto muito, eu preciso ir, ela sofre, sabe? E quando ela fala que a mãe dá conta, e que ela sempre deu conta, no interno dela, nesse atendimento, ela falou aquilo, sabe, convencendo que realmente eles dão conta, mas com dor de deixar partir. Por quê? Porque essa filha, por muito tempo, ela executou o papel de a salvadora da mãe. Muitos anos ela ficou ali, tentando salvar a mãe. Salvar do quê, Cristiane? Da história da mãe. Então a gente construiu, né? Depois eu fiquei sabendo da história da mãe dela. Então ela teve o papel de salvadora da mãe.
Então a mãe vem de uma história de dor, vem de um processo de dor, vem de um processo de divórcio, vem de um processo de mais filhos, vem de processo de perda de filhos, né? E aí essa cliente, ela, de alguma forma, essa mãe, ela não estava disponível 100% para essa filha, para essa cliente, porque a mãe, existe toda uma história atrás da mãe. E quando a gente olha para a avó, existe toda uma história atrás da avó. Então a mãe, ela teve ausência de mãe e muito jovem ela teve que ir para a vida, relacionar-se, ter filhos muito cedo, perder filhos, divorciar-se, sabe? Então assim, uma história de muita força. Eu não podia voltar para trás, meu casamento tinha que dar certo, eu tinha que aguentar o que eu aguentei na vida. Isso é fala da mãe. Então, e de alguma forma, essa cliente, ela tentou salvar a mãe, tentou fazer com que aquilo fosse mais leve para a mãe. Por amor cego, as crianças fazem isso, por amor cego. E a mesma fala, uma fala muito parecida em relação ao pai, sabe? Daquela criança fala assim, sinto muito, pai, eu não consegui ser você, foi pesado demais para mim, eu fiz tudo o que eu podia, mas eu não sou você. Então quando um filho fala para o pai que sente muito, que ela não conseguiu ser ele, olha o quanto esforço que ela fez para ser o pai, para suprir. Nessa história, o pai faleceu. Então, essa filha, ela tentou dar continuidade à história do pai. Então, ao tentar dar continuidade à história do pai, ela carregou um peso muito grande. Ela viveu uma história que não era dela, uma sobrecarga que não era dela, né? E ela não conseguiu. Então ela se sente derrotada diante da sua história, ela sente que ela não conseguiu prosseguir a história do pai. Então, nesse sentir-se derrotada, é a questão de sentir muito. Qual que é o personagem que essa criança também usou aqui? O personagem de A Salvadora. Eu também, por amor cego, quero salvar você, pai. Por amor cego, eu quero salvar a sua história. Por amor cego, eu quero provar que você realmente dá conta. Por amor cego, eu quero provar que você foi o melhor pai do mundo, que você me ensinou tudo que eu poderia saber, que tudo que eu faço hoje é por mérito que eu recebi de ti. Só que, por amor cego, essa criança não viveu a vida dela. E olha o quão pesado é para essa cliente. Ela não viveu a vida dela por amor cego em relação à mãe e amor cego em relação ao pai. Então, quando a gente tem amor cego, nós não fazemos dinheiro. E por que não se faz dinheiro? Porque essa é uma postura infantil. Como que essa criança vai para a vida? Como que essa cliente vai para a vida? Imagine, aqui estão os pais e aqui está a cliente. Ela vai para a vida olhando o quê? Olhando o passado, olhando a história de dor e sofrimento do pai, da mãe, tentando salvar, tentando viver a história deles, tentando dar continuidade na história deles, principalmente na história do pai, que já não está mais aqui. Então, assim, ela foi para o futuro olhando para o passado. A criança foi para o futuro olhando para o passado. Foi para o futuro olhando para o passado para cumprir o papel de salvador, o papel de amor cego, e por parte de mãe e parte de pai. Quão pesado é isso? E quantas pessoas que não vivem isso, né? Por amor cego, querem dar continuidade àquilo aonde a história dos nossos pais, dar continuidade aonde parou a história dos pais. Ou querer salvar aquilo que já não se salva mais, porque é passado. Né? E qual que é a posição correta? Se aqui estão os meus pais, como é que eu vou para a vida? Eu vou para a vida olhando para frente. É essa que é a posição correta. Eu vou para a vida olhando para frente, olhando para o futuro. E nesse processo, dentro dessa visão, foi mostrado exatamente isso. Essa criança, essa cliente, ela tem a bênção dos pais. Ela tem o dinheiro à frente dela. Ela se visualiza extremamente abundante e transbordando. Olha só o desenho que ela fez. Né? O desenho que ela fez,
né? Foi esse desenho grande ali, aquela bola, aquele transbordo enorme. E aí nesse último mapa em relação a cliente, eu perguntei o que aconteceu, onde é que essa cliente parou na vida. E aí ela fez aquele círculo em laranja lá em cima. Essa era a cliente do passado. O que acontecia com a cliente do passado? Eu se perguntei. E ela me dizia o seguinte: no passado eu estava perdida, eu estava fora de ordem, eu estava ocupada demais, eu estava presa, estava pesada, estava infeliz e estava sem vida. Olha o tanto de percepção que essa cliente traz, tudo a ver com a história dela, sabe? Então, olha assim, perdida por quê? Porque ela estava olhando para o passado, para o pai, para a mãe, para o amor cego. Ela não vivia a vida dela. Ela estava fora de ordem porque essa não é a ordem dos filhos. Então, a ordem dos filhos não é lá de querer cuidar os pais, salvar os pais. Quando você está fora de ordem, a família adoece e aí você infringe uma das leis sistêmicas, que é a lei da ordem. Quem veio primeiro? Os pais. Eles são maiores que você. Então, em algum momento, essa cliente se colocou maior do que os pais, tentando ali salvar. Tentando salvar a família, como que ela se sentia? Perdida. Ela olhava para todos os lados. Ela olhava para o passado, ela olhava para o lado direito e olhava para o lado esquerdo, mas ela não conseguia olhar para frente. E ela não olhava para ela mesma também. E quando ela fala que ela estava ocupada demais, ela dizia exatamente isso. O tempo todo eu não tinha essa percepção, porque o tempo todo eu estava executando coisas, eu estava fazendo coisas, eu estava ocupada demais, porque eu tinha que fazer coisas para minha mãe, eu tinha que fazer coisas para o pai, eu estava ali ocupada demais e não sobrava nem tempo para mim. E ela se sentia presa, lógico, a sua vida estava presa aos pais, ao amor cego ali, a ser a salvadora deles. E ela se sentia pesada. Quando a gente está fora de ordem, isso pesa. A gente não consegue, quando estamos fora de ordem, pesa. Nós não conseguimos lidar com aquilo que é maior do que a gente. E o que é maior do que você? É o que veio antes. E também ela fala que estava infeliz. Você acredita mesmo que uma pessoa que não olha para você é capaz de ser feliz? É impossível uma pessoa que não consegue olhar para você ser feliz, porque ela está se ignorando. A gente não dá para o outro aquilo que a gente não tem. Se eu não consigo me abster de felicidade, se eu não consigo me preencher com o meu momento presente, com dedicação a mim mesmo, como que eu vou salvar as pessoas? Como que eu vou ajudar pessoas? E principalmente, como que eu vou salvar aqueles que são maiores do que mim? E aí, por fim, ela dizia que estava sem vida. É lógico que vai ficar sem vida, sem força. Porque é grande demais para ela. Só que isso é algo que não é consciente, não está dentro da nossa consciência. A gente não consegue perceber o cenário que a gente vive. Por isso, o olhar sistêmico para uma situação, ela traz uma visão, um autoconhecimento tão abrangente que isso faz toda a diferença. Quando você olha para a sua história, olha para o campo, olha para a sua história e você se percebe ali, qual que é o seu papel, como é que você está se locomovendo, isso traz uma consciência. Só de trazer a consciência e você entrar em ordem conscientemente, você já consegue mexer e começar a moldar o seu campo. Então, as conversas sistêmicas já trazem grandes resultados, porque isso já traz situação de organização. Porque assim, não é constelar. Tem gente que vai constelar querendo resolver o problema. Eu tenho um problema com a minha mãe. Eu quero constelar porque eu tenho um problema com a minha mãe. Né? O problema nunca é o problema. Eu quero constelar porque eu não tenho uma boa relação com seu pai. A primeira pergunta que eu faço é: sua mãe está viva? Seu pai está vivo? Vai lá resolver com ele. Porque a constelação, ela não obstrui a ação. Tá? Então, mesmo que você constele, você tem que agir, você tem que ir para a ação, certo? E aí, voltando lá, nesse atendimento dessa cliente, deixa eu colocar aqui o último, né? Quando, naquele círculo lá de cima, em laranja, onde é cliente no passado, na história dela, em relação ao passado, ela se via daquela forma.
E o que o cliente do passado diria para a cliente do futuro? O que hoje a cliente do passado dela diria para a cliente do futuro? Percebe? Não é cliente agora, é cliente do passado. Estava naquela situação de perdida, de fora de ordem, presa, pesada e infeliz. Eu anotei ali em azul. O que ela falava para essa cliente do futuro? Ela falava o seguinte: não perca mais tempo, não procrastina, comemore cada dádiva, mantenha o seu olhar em Deus e se permita ser guiado. Vai ser leve agora. Gente, olha que lindo. Olha que lindo isso. Eu vou até repetir a frase que a cliente do passado fala para a cliente do futuro, para aquela cliente abundante que transborda. Não perca mais tempo, não procrastina, comemore cada dádiva. Mantenha o olhar em Deus e se permita ser guiado. Vai ser leve agora. O quanto de peso que essa cliente não carregou na vida dela. O quanto que nessa construção sistêmica ela percebeu onde ela se encontra, o peso que ela carregou, aquele fardo demais, por amor cego. Ela não sabia que era um amor cego. Ela não sabia que estava como salvadora da família. Ela não sabia da visão dela do dinheiro do futuro. Ela não sabia que o dinheiro estava ali na frente dela, tão próspero. E ela nem imaginava que esse eu do passado dela diria isso para o eu do futuro dela. Então, eu valido tanto esses atendimentos sistêmicos, porque eles são tão construtivos, eles são tão esclarecedores. Foi um atendimento lindo, foi um atendimento perfeito. Eu confesso que eu cheguei a ficar emocionada também, um pouco com essa cliente, porque foi uma história de uma profundidade muito grande. E ela me autorizou que eu trouxesse aqui esses ensinamentos, essa história dela, para eu compartilhar com vocês, para a gente ter esse aprendizado. Por amor cego nós não fazemos dinheiro, e o nosso amor cego, ele é inconsciente. Nós, como criança, nós queremos salvar a nossa mãe e o nosso pai de acordo com a história de vida deles, porque eles também foram crianças, tá? E aí, por amor cego, a gente fica amarrado. Enquanto a gente não se desprende desse amor cego, a gente não vai para a vida. Então, eu vou para a vida como? Olhando o passado. Como é que eu tenho que ir para a vida? Eu tenho que ir realmente olhando para o futuro. Então, essa cliente, dentro dessa sessão, ela está totalmente posicionada. Ela recebe força porque ela sente força e a bênção do pai e da mãe. E ela se despede, mesmo com um cinto muito, muito doído. Mas é uma despedida. E é uma despedida para ela vencer, para ela ir para a vida como adulta, porque ela tem aquele mundo de abundância para ela. E olha que lindo que ficou o desenho ali no final. Porque no desenho final, olha ali, aquela bola grande é ela no futuro. E olha o tamanho do dinheiro, olha o tamanho da abundância. E ela fala: aqui é a minha grandeza, aqui eu estou transbordando, eu estou tão preenchida que eu derramo e eu não consigo conter a emoção. Que emoção que é essa? Aquela emoção de foi tão pesado, foi tão doído, foi tudo tão difícil e aqui, mas eu precisei passar por isso para transbordar desse tamanho, dessa grandeza, né? Que lindo, né? Então é isso, é esse o ensinamento que eu trago aqui dessa live de hoje, dessa construção, dessa visão sistêmica, olhando para o dinheiro. Então, as nossas histórias, cada um tem as suas particularidades. Pode ser que você que está aqui assistindo vai pegar carona, vai se identificar com alguma situação, e realmente é essa a ideia, que você venha e tome percepção, tome consciência desses atendimentos, de o quanto que um olhar sistêmico, ele faz diferença para a nossa vida. Porque a gente começa a trabalhar o nosso campo e a gente começa também a tomar posições diferentes, se posicionar na vida. Então, essa cliente aqui, o que ela tem que fazer? Simplesmente ir, ser consistente, sabe? Vá e se mantenha consistente. É isso que ela tem que fazer. E ela já sabe o que espera ela. Um transbordo enorme. E o dinheiro tá ali. Vem me buscar. Estou disponível. É bem isso. Então é isso. Cada atendimento que eu faço é uma riqueza tão grande, é um olhar sistêmico que traz tanta contribuição, e eu
fico muito grata a esses clientes por me permitirem trazer a história deles aqui, porque eu trago conteúdos reais para vocês. Embora o cliente me autorize, não é falar do nome, e só quem vai saber da história dele é ele mesmo. E gratidão pelos clientes que me autorizaram a vir compartilhar essas informações, porque eu pretendo vir com mais frequência compartilhar essas informações para trazer esse olhar sistêmico, esse entendimento para vocês. Porque se eu soubesse lá atrás desse olhar sistêmico, de repente eu já teria avançado, dado passos maiores hoje. Mas também entendo que tudo aconteceu do jeito que foi, da forma que foi, porque hoje traz uma grandeza. Talvez eu tivesse ali parado e não tivesse dado continuidade. Então hoje eu sinto que minha contribuição ela é muito maior para vocês. E aqui estou. E é isso. Se você gostou, comente aí, compartilhe com quem você ama, tá? E me incentive para que eu possa trazer mais conteúdos aqui para vocês, tá bem? Um beijo, obrigada pelos aqui presentes. E um ótimo final de semana para vocês. Tchau, tchau!